Olá, bom dia. São 6h09 de setembro de 2022, é quarta-feira, e estamos gravando a série O Reino de Deus, na sua segunda fase, que é a Bíblia nasceu na Suméria. Para isso, recuamos, mostrando que a Suméria era uma colônia da Lemúria. Isso foi feito nos vídeos anteriores. E depois dissemos que há um problema. Essa teoria tem um problema. Como o que estou dizendo aqui são videoaulas, estou como professor de arte, como professor de interpretação e avaliação artística, sou professor de História da Arte, tenho certificado de conclusão do IBA, assim, não estou como leigo, estou aqui como artista e como crítico de arte, nesse meu trabalho de esclarecimento e de preencher lacunas na falsa ciência que a escola colocou na mentalidade dos nossos contemporâneos. Ainda se ensina coisas absurdas que nós aqui estamos provando que é tudo uma falsa ciência, pseudociência. Bem, vamos continuar, mas antes vamos agradecer. Atingimos os 1.014 inscritos, mais de 4.000 visualizações anuais, ou seja, estamos tendo quase 9.000 visualizações em 28 dias. Então, nossa gratidão, inscrevam-se no canal, vejam isso como aulas, procurem, pesquisem. Mostramos no vídeo anterior vestígios da Atlântida no Triângulo das Bermudas, filmado por Jacques Cousteau, vestígios da Lemúria, filmados no mar do Japão por mergulhadores japoneses, e ainda se diz que o homem, o homem primitivo, há 40.000 anos atrás, descendia do macaco, e que houve, portanto, uma escala evolutiva representada classicamente por esse quadro, que é uma montagem do antropólogo chamado B.S. Leakey, que nós viríamos do Ramapithecus ou Australopithecus, depois o Pithecanthropus erectus, Homo faber, depois Homo neanderthalensis e finalmente o Homo sapiens. Mentira pura. O filho dele desmentiu, disse que isso aqui é uma montagem. Ele fez tudo para que isso parecesse ser assim. O filho e a esposa, Leakey Jr. Então, B.S. Leakey é um mentiroso e fez essa montagem. E essa montagem é ensinada nas faculdades e todo mundo, de certa forma, nas universidades ensina isso. Estamos provando que há uma razão para a elite fazer isso. Fugir da verdade histórica. Por quê? Se eles voltarem à verdade histórica, o mundo será outro. Talvez essa guerra seja a solução. Na verdade, o que nós mostramos aqui há uma ilha no Pacífico Sul, chamada Lemúria, havia. Essa ilha tirava a sua energia do fundo da Terra, tinha usinas atômicas de super geração, e essa ilha explodiu. Os vestígios estão no Pacífico, naquelas ilhotas e no Mar do Japão. Foram filmados. Então, uma pedra enorme, um arquitrave de 100 toneladas. Olha o absurdo. 10 toneladas são 10.000 quilos. 100 toneladas é inimaginável. Trabalhada, talhada, e está lá no fundo do mar, perto de edifícios com degraus, andares e destruídos pela catástrofe, por uma explosão atômica. Então, isso tudo não se ensina nas universidades, e sim aquela besteira aqui de que o homem era um gorila que decidiu se tornar homem. Então,
A intenção desse curso, nessa fase, é mostrar que é perfeitamente conciliável entender a Lemúria, uma ilha continental, onde Deus criou o homem, e criou o homem como nós somos hoje, ou melhor ainda, que é o que nós vamos ver agora. Então, quando essa comunidade tinha leis muito rígidas, que eram aplicadas, e essas leis não eram prender, matar, enforcar, apedrejar, era como os índios fazem, renegar, ou seja, mandar para fora da cidade. E fora da cidade, mostramos a vocês, a cidade era uma super civilização, e se você saía da cidade, você estava diante de um mundo absolutamente monstruoso e hostil, como nós temos aqui, com dinossauros, e aí o homem, o criminoso, era mandado para esse mundo. Se você é uma fera, vá viver entre feras. E ele, portanto, tinha que sofrer assim. Aqui, ó. O mundo continua sendo sempre o mesmo, mas o homem tem que viver com esses animais, o que não devia ser uma brincadeira, né? Isso era uma prisão a céu aberto e podia ser feito hoje na Amazônia, no Pantanal Mato Grossense. Assim ele era punido, era uma punição. E infelizmente é destes homens que nós descendemos, porque os lemurianos eram os Atlantes, e os Atlantes eu os conheço, tenho contato com eles, e são muito mais inteligentes do que nós, e muitos santos católicos os chamaram de anjos, porque eles têm capacidades sobrenaturais. Então, essa é a nossa teoria. Então, o homem sempre foi isto, sempre, desde a sua criação, nunca deixou de ser isto, ou ali nós temos uma mulher, isto, portanto, sempre foi um ser humano dotado de todas as características que nós temos hoje, quer fosse masculino, quer fosse feminino, e a mentira de que o homem pré-histórico era um macaco evoluído tem que cair. Quer dizer, já deixou de ser teoria para se tornar hipótese, segundo a escola, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e vários PhDs. Então, em favor dessa nossa teoria, estudiosos da pré-história, porque esses aqui não estudam, eles fingem que estudam para poder fazer essa montagem, né? Então há um fingimento aqui, tudo é montagem, ó, crânios de tamanhos diferentes que vão ficando maiores para poder caber um cérebro cada vez maior, a partir de um cérebro de 250 gramas até um cérebro de 1,5 kg, feito por esse ilustríssimo senhor chamado Charles Darwin. E agora, Charles Darwin, na época, pode até não ter sido culpado, porque ele não tinha instrumentos científicos para fazer as afirmações que fez. No entanto, hoje, Robert Foley, que é biólogo, né, e perito em neodarwinismo, ele tem culpa, porque hoje nós temos todos os instrumentos para provar a vocês o que nós vamos dizer agora. Então nós trouxemos aqui 3 grandes autores. Um eu já li, vou reler, que descreve a partir do estudo da pré-história. Esse é o maior antropólogo que estuda a história da arte, relacionando com o artista com a obra e com o meio social em que ele vive, Arnold Hauser. Ele diz o seguinte, já falamos aqui,
O aspecto mais notável no tocante ao naturalismo pré-histórico não é este ser mais antigo do que o estilo geométrico. É um processo que mostra a compreensão de como dar a impressão óptica, visual, portanto, final, uma forma cada vez mais pictórica, instantânea, ou seja, como se pegasse um animal parado, aparentemente espontânea. A exatidão do desenho, como a foto, atinge atitudes e aspectos cada vez mais difíceis, só uma fotografia, movimentos e gestos mais fugazes, escorços e interseções, detalhes das articulações, cada vez mais audaciosos. Esse naturalismo não é, entretanto, uma forma fixa, aborda a tradução da realidade com mais variados meios. Agora vem o que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que foi o que eu li e disse na aula passada. O estado indiscriminadamente instintivo da natureza, portanto, que está ali naqueles dinossauros, foi há muito ultrapassado pelo homem primitivo. Ou seja, ele não tinha nada a ver com aquele mundo. Era uma prisão para ele, um castigo. E falta ainda percorrermos um longo caminho para atingir aquele estado de cultura em que eles criaram as fórmulas artísticas que produziram. Olha, falta-nos, no estágio em que estamos, percorrer um longo caminho, a nós, eu e você, para atingirmos aquele estado de cultura em que eles criavam as suas fórmulas artísticas. Nós estamos muito abaixo, portanto, somos descendentes de antepassados superiores e não inferiores, como o darwinismo diz. Temos um longo caminho a percorrer, começamos em 1600, 1700, a subida. Mas, 40 mil anos atrás, a diferença entre quem vivia na cidade, Lemúria ou Atlântida, que era uma super civilização, super-homens. Aliás, o filme Super-Homem mostra Krypton como sendo essa metáfora, é que os mesmos homens que estavam naquela cidade tinham uma inteligência que nós estamos longe de possuir. Isso acabei de ler agora. Falta-nos um longo caminho para atingirmos a inteligência daqueles homens que Charles Darwin disse que eram macacos que viraram gente. Bem, vamos ver. As pinturas faziam parte de um aparato técnico, ou seja, eles tinham muita coisa que nós não sabemos o que era. Um aparato, um conjunto de aparelhos, de coisas. Dessa maneira, constituíam uma armadilha onde a caça tinha de cair, ou melhor, era uma armadilha que capturava o animal. Ou seja, quando ele pintava o animal na parede da caverna, ele já imaginava que o animal lá fora seria facilmente capturado e preso pelos caçadores. Isso era o sacerdote, o xamã, quem pintava. Mas ele pintava, olha que grau de abstração, olha que capacidade intelectual. Ele pintava o animal, e ao pintar o animal na parede da caverna, ele já antevia que os caçadores iam lá e iriam pegar o animal, porque ele já tinha prendido ele ali na pintura. Ou seja, a pintura prendia o animal, era real. Pois o desenho era ao mesmo tempo a representação da coisa e a coisa representada. Não se distinguia entre o desenho e o animal que estava lá fora. Imagina vocês essa noção para nós hoje. Você desenha alguma coisa na folha de papel e achar que se você for até a minha sala, a minha cozinha, você vai encontrar essa coisa lá. Era assim que eles acreditavam ou não, que eles viviam. A coisa representada
era a realização do seu desejo. Ele desejava, e o que ele desejava pintava, e o desejo se realizava na medida em que ele pintava. Ou seja, ele criava a partir da imaginação. Isso é magia. O caçador e pintor do período paleolítico estava assim na posse da própria coisa, com sua pintura. Na posse. Do jeito que ele fazia, assim ia acontecer. Adquiria poder sobre o objeto por meio do retrato desse objeto. O animal verdadeiro realmente sofreria a morte do animal retratado na pintura. A representação pictórica nada mais era a seus olhos do que a antecipação do efeito desejado. Ele fazia na pintura o que era uma antecipação do que aconteceria depois. Isso é a mais elevada magia. Nós não temos a menor condição de fazer isso hoje. O evento real tinha de se seguir inevitavelmente a ação mágica da representação, ou melhor dizendo, aquele estava implicado nesta. O desenho era a realização. Uma vez que estavam separados um do outro apenas por meios supostamente irreais de espaço-tempo. Gente, eles sabiam que não havia espaço-tempo. Vou repetir. O desenho era inevitavelmente a representação, ou melhor dizendo, uma vez que estavam separados um do outro apenas pelos meios supostamente irreais do espaço e do tempo. Não se tratava, portanto, de uma questão de função simbólica, de substituir o animal por um retrato dele, mas de uma ação realmente deliberada. Não era o pensamento que matava, nem a fé que consumava o milagre, mas o ato concreto, a representação pictórica. A flecha arremessada contra a pintura da parede é o que acarretava a morte do animal magicamente. Impossível para nós hoje fazermos isso. É o que Arnold Hauser disse que eles faziam. Ou seja, seria eu pegar uma folha de papel aqui, desenhar um carro na minha porta, um carro bem desenhado, e depois ir até a minha porta, entrar no carro e sair dirigindo. Era isto que eles faziam, criar a partir do nada, com o pensamento. Então, o mesmo poder, eu já disse, tem contato com os Atlantes. São super poderosos, são anjos. Há pouco mais de 15 dias, 2 deles estiveram conversando comigo. Então, não tem corpo físico, eles têm duplo etérico, eles têm apenas o corpo energético. Para que seja visível, eles colocam um tipo de material semelhante ao plástico que adere à pele deles e eles ficam parecidos comigo. Ou seja, o plástico muito fino, azul, verde, amarelo, vai dar uma forma ao duplo. E agora a inteligência e os poderes deles são os do super-homem. Aquele desenho ou aquele filme que você vê de Superman. Minha gente, olha, eu estou dizendo isso baseado nas maiores inteligências que estudaram, e não nessa baboseira aqui e no que se ensina sobre a evolução. Em socorro do que Arnold Hauser disse, nós vamos pegar aqui a doutora Gina Pichel, Arte Pré-Histórica, e ela vai reforçar, primeiro de que tudo, mostrando Stonehenge, e na aula anterior já mostrei a vocês que é o mapa do céu, porque são 3 círculos, e cada círculo, como eu mostrei, vou mostrar novamente, são 3 círculos concêntricos, 1, 2, 3, com pedras daquele tamanho. E o que é que os círculos fazem? Eles representam um templo, o círculo central, o Sol,
e os círculos que estavam em torno do central tinham pedras, umas sobre as outras, como está aqui, ó, eram círculos, caíram. Agora, essa daqui era lavrada e essa era pedra bruta e a de cima era lavrada. Como botar essa pedra de 6 a 10 toneladas aqui em cima é uma boa pergunta. E não basta isso, quando uma pedra aqui encontrava uma falha no círculo seguinte, ó, uma pedra no círculo central não existiu, caiu. Mas no segundo círculo, quando uma pedra encontrava uma falha no círculo exterior, o que é que acontecia? Se você traçasse uma linha direta para o céu, você iria encontrar as constelações que hoje, a partir do século XVIII, o homem descobriu. Castor, Pollux, Aldebaran, Sirius, Antares e outras. Está aqui as pedras exteriores. Então, se aqui, ó, havia um vazio entre duas pedras do círculo, o central não existe. Caiu, tem uma ou duas pedras só. Então, se havia aqui uma falha, e aqui tinha uma pedra, levantando-se uma perpendicular, você vai encontrar no céu as grandes galáxias, as grandes constelações. Isso o homem só conseguiu a partir do século XVIII. Nós temos isso aqui, aproximadamente, segundo a ciência diz, 3.000 anos antes de Cristo, mas não acredito que seja tão recente. Já mais, de qualquer maneira, ter esse conhecimento 3.000 anos antes de Cristo já seria de bom tamanho. Então, isso é a ciência que diz. Então, Gina Pichel ainda acrescenta alguma coisa, portanto, o homem sempre foi isso aqui, nunca deixou de ser isso aqui, nunca foi um macacoide, e ela vai dizer alguma coisa agora muito interessante. Vai corroborar a opinião de Harold Hauser. Ela vai dizer: o xamã, o bruxo, por vezes representado sob forma de mago, animalista, metade animal, isto é, como força humana, por dentro tinha aspectos animais, mas era superior a eles, criou aqui do nada e apenas para fazer algo, para renovar o ato demiúrgico realizado por um deus. Demiurgo. Ele sabia que ele podia criar, do nada, do pensamento. Ora, gente, é brincadeira, não é? Então, o contorno é preto-marrom, além do vermelho. O novo assento é representado pela carga mágica que emana da forma bloqueada compacta. Esta evidência do domínio do homem sobre o animal constitui prova da consciência de força física e inteligência desse homem, chamado primitivo, que a ciência já agora classifica como sendo Homo sapiens. Nunca foi, portanto, neandertalense, nunca foi Pithecanthropus erectus, então está aqui. E está aqui o produto deles. Quando ele pintava esse bisão na caverna, ele mandava os caçadores irem pegar o bisão lá fora. Estava lá, tinha sido criado. Quando ele pintava esse touro na caverna, o bruxo mandava
os homens, os caçadores, buscarem esse touro lá fora. Está aqui com um bezerro ou outro touro. Eles criavam pelo pensamento. Meu Deus, isso é uma coisa divina. Isso nós acreditamos que Deus fez, aquele que é crente. Enquanto isso, eles não davam nem importância aos homens comuns. Ó. As figuras humanas que não faziam parte desse círculo, que eram iniciados, não tinha importância nenhuma. Né? Agora, a figura feminina tinha. Porque eles achavam que a mulher era a imitação de Deus. Ela conseguia criar dentro do útero, assim como Deus criou a natureza, e assim como o xamã, o mago, pintando nas cavernas, nas paredes, criava do lado de fora, na floresta, na savana, na selva, o animal vivo, que iria ser capturado pelos caçadores. Gente, ela diz alguma coisa a mais aqui que eu queria encontrar. Mas aqui, o tempo já são 26 minutos. O que ela diz aqui, que nos interessa, é que essas pinturas foram, pouco a pouco, na nossa civilização, sendo, vamos dizer assim, descobertas pelo homem, de tal maneira que, ainda hoje, só existe uma forma de pintura semelhante, mas que todas as escolas de pintura da Grécia, de Roma, de onde quer que fossem, foram apenas um aprendizado para chegar a esse estado do homem supostamente primitivo. Então, veja, isso aqui se aproxima disso aqui. A escola mais semelhante, chamada impressionismo, aqui nós temos a Catedral de Rouen, à direita, minha, esquerda de vocês, a fotografia, e aqui a pintura. Não tem traços, é apenas o reflexo do sol. O sol bate e cria sombras, e eles pintam exatamente os lugares onde são iluminados e os lugares onde tem nuances de iluminação e os lugares onde há sombra. Era essa a técnica da pintura rupestre, que a mais próxima a que o homem chegou mais perto é essa. Não chegou ainda aquela técnica que o homem chamado pré-histórico tinha. Não chegou. Não existe nenhuma escola do homem civilizado que tenha chegado à precisão, como disse Arnold Hauser, né? A primorosa perfeição do movimento, da noção de movimento, da noção de detalhes. Vamos continuar agora, terminar lendo alguma coisa aqui do Dr. André Arlumel, diretor do Museu Etnológico e Etnográfico de Munique. Ele diz: as mais recentes pinturas datam de 12 mil anos aproximadamente, mas a sua explicação e sua alta qualidade escapa-nos misteriosamente. Há quem prefira evitar quaisquer especulações, ou seja, os cientistas não vão lá estudar. Os patrocinadores não patrocinam, pois o problema apresenta questões insolúveis aos estudantes da pré-história e, sobretudo, a qualquer pessoa ingenuamente convicta de que o homem marchou, né, do macaco para o progresso. Pois, se o homem primitivo, entre aspas, foi capaz de produzir obras de arte tão primorosas,
com seus rudes instrumentos de pedra e osso, não pode, de modo algum, ter sido primitivo no sentido da palavra, artista intelectual. E deve, pelo contrário, vou ler de novo. Se o homem primitivo foi capaz de produzir obras de arte tão primorosas, com supostamente rudes instrumentos de pedra, de maneira alguma pode ter sido primitivo, no sentido artístico e intelectual, e deve, pelo contrário, ter alcançado um nível de desenvolvimento mental até hoje não ultrapassado. Até hoje. Por conseguinte, a evolução artística e mental não segue paralelamente os progressos da civilização material. Nós temos a tecnologia avançada, mas o nosso pensamento não é capaz de criar. Pense em alguma coisa, desenhe essa coisa e vá ver lá fora se ela existe. Eles faziam isso. Aceitar essa hipótese significaria revolucionar o quadro do desenvolvimento da ciência humana, tal como a ciência na universidade o encara, como sendo mais ou menos uma progressão em linha reta. Então, aqui está a verdade. Pesquisadores que foram fundo e chegaram à verdade que ele diz que a ciência foge dessa pesquisa. Os cientistas não pesquisam porque não encontram patrocinadores e os patrocinadores não patrocinam porque, se fizessem isso, chegariam à conclusão de que nós estamos atrasados milhares de anos em relação a eles, pois não somos capazes de criar pelo pensamento. Eram deuses. Assim era a Lemúria, assim era a Atlântida. Portanto, o mito de Javé no paraíso, que cria os animais, nós vamos ler um pouquinho, um pedacinho da Bíblia no próximo, da mesma maneira como no Gênesis 2 ou no Gênesis 1, Javé ou Elohim criam pelo pensamento, da mesma maneira esse homem lemuriano ou Atlante criava pelo pensamento, a partir do nada, não tem nada aqui. Né? Ele pensava e aparecia um jarro, uma maçã. Você é capaz de fazer isso? É a mais alta forma de magia. Ali está 3 autores dizendo sim, eles faziam isso. E nos resta ainda uma longa caminhada para chegar até onde eles estavam. E nós estamos há milhares de gerações atrás da capacidade intelectual deles e do poder do pensamento deles. Esta é a verdade. Então, agora sim, nesse vídeo, eu li os 3 autores que separei, porque são aqueles que tiveram coragem de estudar, por conta própria, porque não tinham patrocínio. Então, meus amigos, nos impingiram uma falsa ciência, nos impingiram uma grande mentira. E ainda hoje continuam ensinando isso nas universidades, o que é uma brutalidade. Mas, contra essa falsa ciência, se insurgiram os bioquímicos, que nós aqui no Brasil, o mais famoso é o Dr. Marco Eberlin, que tem um canal no YouTube, chamado O Projeto Inteligente, The Intelligent Design, e visitado por vários cientistas de outros países que concordam com o que está sendo feito o trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, mas a filial é uma filial, né, que mostra como é que a natureza é diferente do que até o ano 1500 a ciência dizia que era. E nós ainda não chegamos nem perto, porque é através de Stonehenge, que são pedras megalíticas, você consegue chegar às constelações.
linhas paralelas traçadas dos megalitos vão levar a Castor, Antares, Aldebaran, Sírios, coisas que nós só descobrimos, nossos cientistas só descobriram a partir do ano 1800. E, segundo a ciência, estou agora me rendendo à ciência, teria sido feita, aquele mapa teria sido feito no ano 2000 a 3000 antes de Cristo. Não acredito, acho que foi feito muito antes. Em todo caso, se foi feito 3.000 anos antes de Cristo e o homem moderno, o cientista moderno, só conseguiu fazer no ano 1800, 3.000 antes de Cristo, para trás. 0, nasce Jesus Cristo. 1.800 depois. Então, dá 3.800 anos antes de hoje, eles já sabiam quais as constelações, quais as galáxias, quais as estrelas e quais os planetas que existiam no universo. Como ele diz, inexplicável. Misteriosamente, ele diz, Dr. André Lommel, escapa-nos essa explicação. Por quê? Porque os cientistas não querem saber. Porque isso evolucionaria a ciência e nos obrigaria a voltar ao modo de vida que havia na Atlântida e que havia na Lemúria, que era igualdade, liberdade e fraternidade. E uma lei rígida que não permitia que a ordem fosse transgredida, como lá o pecado em Gênesis 2, que Javé diz para não comer árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, mantém a ordem como está, e aquele que transgredia não era morto, apedrejado, enforcado, aprisionado, era mandado para ir viver com os dinossauros, com os tigres dentes de sabre, e é desses que nós descendemos. Porque os Atlantes são anjos. Muitos santos católicos que os viram descrevem-nos como sendo anjos, porque têm poderes sobrenaturais. Veja bem, nos meus cursos eu falo de preternatural. Eles têm um poder sobrenatural. Tem. Então, fica aqui a nossa teoria, que para mim é um fato, mas você pode acreditar ou não. Agora, não pode deixar de acreditar que Dr. Andreas Lommel, a doutora Gina Pichel e o professor Arnold Hauser dizem que nós estamos atrasados em relação a eles milhares de gerações. Não sabem explicar como. Por quê? Porque a ciência não pesquisa. E a evolução da pintura, segundo Gina Pichel, foi lentamente indo desses nossos descendentes até chegar à escola a qual pertencia Monet, Claude Monet, que é a que mais próximo chegou. Aqui está um retrato dele, feito segundo a técnica das cavernas. Você vê que não há linhas. Eu sou desenhista. Desenhista desenha com linhas e depois dá o colorido. Aqui não tem linhas, ó. É a luminosidade que bate e produz sombra ou luz. Tá vendo, ó? É apenas luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Ou seja, a técnica dos pré-históricos. Isso foi a maior escola de arte que o homem moderno chegou. E para chegar aqui, ele fez várias tentativas. E aqui tem a que eu mais copiei para os meus amigos e alunos. A Catedral de Rouen, na França. Aqui a foto e aqui a pintura. Você vê, olha, só luz e sombra. Não tem traço. Não é delineado. Essa é a escola que mais se aproximou
mas veio depois a arte moderna e degenerou tudo novamente. Degringolou tudo porque a classe dominante não está nem um pouquinho interessada em que nós voltemos à liberdade, à igualdade e à fraternidade que a Revolução Francesa falsamente pregou. E que agora, se vocês derem uma olhada em torno, vocês vão ver qual é a nossa liberdade de pegar o Covid, qual é a nossa liberdade de pegar a peste, a fome e a guerra, qual é a nossa liberdade, qual é a nossa igualdade. Você quer dizer que uma criança de morro tem a mesma oportunidade de um filho de um desembargador? Qual é a fraternidade que existe entre os homens? As igrejas, quando se reúnem, enquanto estão ali reunidos, são irmãos, depois cada um sai, vai para o seu lugar e vai explorar o próximo. Né? Então, voltar a isto seria voltar à Lemúria. O paraíso perdido. Atlântida, Lemúria, seriam, portanto, as civilizações que são descritas miticamente no Gênesis 1 e Gênesis 2. Hiperbórea, né? Avalon, nas histórias míticas, epopeias do Rei Arthur e a Távola Redonda. Estamos, vou terminar com a frase, milhares de gerações atrás do assim chamado homem pré-histórico, intelectual e espiritual e mentalmente. Pronto. Isto não sou eu quem digo. São os 3 grandes eruditos que apresentei aqui a vocês, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie sustenta isso com pesquisas as mais acuradas possíveis. Vão olhar no canal do Dr. Marco Eberlin e vocês verão. Assim, provamos que a pré-história não é inexplicada, nem cria um problema para a teoria da Lemúria ou da Atlântida, porque não eram os atlantes e os lemurianos que estavam vivendo aquilo ali normalmente, mas eram bandidos, eram transgressores, eram criminosos que tinham sido expulsos de dentro da cidade, protegida por um cinturão eletromagnético e mandados para conviver com dinossauros, com as feras, com os tigres dentro de sabre. Era assim que eles faziam, castigavam assim. A lei punia dessa maneira, a prisão a céu aberto. Nós somos descendentes desse povo, sabia? Por isso, se der uma olhada em volta, você tem a peste, a fome e a guerra. O quê? Não evoluímos nada. Não evoluímos nada. Então, estamos milhares de anos atrás. Disse uma palavra que eu não devia ter dito aqui, o nome da peste, mas dizem que em 2025 vem uma pior. Então, espero que o vídeo passe, apesar de eu ter dito a palavrinha proibida, para que vocês tenham uma noção científica exata do que foi a pré-história e de quem eram os homens pré-históricos, bandidos, expulsos da cidade, e deles nós somos descendentes. Por isso a guerra, por isso a desigualdade social, por isso a fome, por isso as doenças que a medicina, quando vence uma, aparece outra. Eles não adoeciam. Eram deuses. Até o próximo.